estamos aqui de novo para gravar mais um vídeo sobre um tema que a gente não falou ainda aqui, que eu acho que é bem legal e que as pessoas têm uma certa curiosidade para saber como é que se faz, tá? Que é trabalhar com as formas de gesso e com argila líquida, que a gente chama de barbotina. É bem legal de ver o processo todo, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem bem direitinho como é que é feita uma forma, como é que é feita uma peça numa forma de gesso. Esse sistema que eu vou mostrar hoje é o que as fábricas trabalham, né? Se trabalha muito com as fábricas de porcelana, e outras peças também, né? Na verdade, isso depende da produção. Quando a gente trabalha com formas de gesso, né, geralmente se pensa em produção. Porque o que tu vai fazer? Tu vai repetir aquela peça muitas vezes, né? E numa grande quantidade, tá? Então, assim, ó, esse meu mostrar para vocês como é que eu vou explicar? Não é uma coisa bem técnica, tá? Porque aí teria que entrar num estudo maior de como é preparada a argila e tudo mais, e não é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar o processo de como trabalhar com uma forma de gesso, tá? Então, eu peguei aqui para vocês o meu saleirinho, tá? Que é uma peça que eu trabalho com forma de gesso, e depois ainda consigo trabalhar em cima, botar alcinha, fazer textura, uma série de coisas que eu consigo dar uma personalidade para cada saleiro. Mas, se eu fosse querer repetir só esse saleiro assim como ele é, eu simplesmente vou encher a forma e vou dar a sequência de acabamento e tudo mais que a gente vai mostrar aqui, ok? Então, assim, ó, é essa peça que nós vamos mostrar. A gente tem a forma, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, que é do saleirinho. Essa forma é feita em duas partes. Por quê? Porque a forma do meu saleiro me permite que eu consiga tirar de dentro da forma em duas partes, sem ter nenhum agarre, que a gente chama. É uma parte da peça que não saia, não se desprenda do molde. Mas nem sempre são só duas partes. Eu posso ter formas com 3, 4, 5, 6, 10 partes. O que vai mandar é a dificuldade da peça na hora de fazer a forma, tá? O saleiro é uma peça bem simples, é uma forma de duas partes, né? Que é feita de uma matriz, né? Tu faz o saleiro numa matriz tal qual tu quer, do jeito que tu quer, e vai fazer a forma. Então, olha só, a gente vai fechar a forma, ok? A gente vai prender isso com... Eu prendo com borracha, para que quando a gente vai botar a barbotina, que a barbotina o que é? Uma argila líquida, ok? Não vai vazar, então a gente vai prender bem preso isso, tem que ser bem firme. Ó. E aqui eu tenho a minha forma bem, como é que eu vou dizer, bem ajustada para receber a barbotina, tá? Agora vamos encher a forma. Olha só, aqui eu tenho um balde com barbotina. Ó, é uma argila líquida, eu vou mostrar para vocês. Ó. Ok? Essa argila não é só argila e água, tá? A gente tem que usar um produto, que é o silicato de sódio, que é para dispersar as moléculas da argila. Senão, o que acontece? Eu vou encher essa forma, eu vou ter que dar um tempo para isso formar a camada, né? E o que vai acontecer? Vai acontecer que a argila vai decantar. Então, eu vou ter na superfície aqui uma camada bem fininha e lá dentro
na parte do fundo da forma, eu vou ter ela com uma espessura muito grande. Então, não é só água e argila, tá? Tem que ter silicato de sódio. Para isso existe uma proporção. E uma coisa muito importante é tu chegar numa densidade adequada, com muito pouca água e que a argila não decante, né? Ela tem que, quando eu encher a forma tem que chupar, digamos assim, absorver a água em todos os sentidos, tá? Isso é muito importante. Então, o que a gente faz? A gente pega, ó, e vai encher a forma, ok? Ó, até a borda. Ó, deixa eu ver se dá para mostrar direitinho. O que vai acontecer aqui? Deixa eu dar uma limpada aqui. Pessoal, a meleca é muito grande trabalhar com forma, tá? Mas é gostoso, é bom. Que a gente vai fazer aqui agora? Isso aqui a gente vai deixar aqui dentro dessa forma uma quantidade de tempo até formar a camada que a gente quer. Eu vou mostrar para vocês agora uma já com o esvaziamento, desculpa, para ver como formou a camada. Então, olha só, aqui, ó, eu já tenho ela sem a argila, certo? Por quê? Porque ela já formou a camada que eu preciso, tá? Para que forme o corpo do saleiro, tá? Agora, quando eu abrir ela, vocês vão ver o processo. Para isso, demora um tempo. E cada argila tem digamos assim, tem uma característica para formar ali a camada. Se tu estiver trabalhando com uma barbotina de porcelana, tá? A gente chama que a porcelana, ela não tem plasticidade, ok? Então, assim, ó, ela absorve, ela forma a parede com mais facilidade do que uma argila que tenha, digamos, mais plasticidade, né? Então, assim, ó, a porcelana demora muito mais tempo. Uma argila branca também fica um pouco menos que a porcelana, mas também absorve rápido. E vocês estão vendo aqui, ó, que a minha argila, ó, tem uma cor, tá? Eu gosto de trabalhar com argilas que não sejam brancas, né? Então, assim, ó, eu gosto que tenha cor, né? Que nem aqui, ó. Aqui vocês já têm o saleiro, né, já queimado, e vocês estão vendo que ele não é branco, ele tem cor, ele vai ficar vermelho, isso aqui, um creme, digamos assim, né? Por quê? Porque a minha fórmula, eu uso argila de cor, certo? É porque eu gosto disso. Então, assim, ó, quando a gente tá... não sei se vocês estão vendo, vê se dá para ver, que tá encolhendo a argila, ó, tá? Eu tava com ela até a boca. E ela já desceu um pouquinho. O que eu faço? Eu vou lá e preencho de novo. Ó. Eu vou preencher tantas vezes forem necessárias até formar a camada que eu quero, né? Em média, eu deixo 1h30 a minha forma. Se fosse porcelana, eu ia deixar uns 20 minutos. E eu já estaria com uma parede adequada, assim, né? Isso vai depender muito do que tu quer de espessura da peça, tá? Eu agora, que a gente vai... Enquanto isso aqui vai formando a parede, eu vou abrindo aqui a forma para vocês verem como é que a gente faz para abrir a forma, tá? E como é que ela sai de dentro da forma, tá? Eu vou dar um tempo aqui. Provavelmente eu não vai esperar fazer uma camada muito grossa, porque senão a gente vai ficar 1h30 aqui filmando, mas é para vocês entenderem o processo, tá? Então, assim, ó, aqui, deixa eu botar isso para cá. Então, olha só, essa forma aqui, que já tá com a camada bem grossinha, ó, eu deixei bem grossa para vocês poderem visualizar bem como é que funciona, tá? E o que eu fiz? Isso aqui eu enchi ontem, deixei o tempo necessário para fazer a camada, esvaziei a forma, que agora vocês vão ver eu fazendo com a que eu enchi agora, tá? E isso tem que ficar um tempo para dar uma secada, porque se eu tirar logo em seguida a forma,
eu vou quebrar meu saleiro, ele vai se desmanchar. Então, assim, ó, eu encho, por exemplo, num dia, né, e tiro da forma no dia seguinte. Então, ele tem que ter um tempo aí para essa forma absorver bem a umidade da argila e deixar ele no ponto certo de poder tirar da forma. Então, agora eu vou tiro as borrachas, viro a minha viro a minha forminha assim para ficar mais fácil e tiro. Ó. Olha só como é que sai aqui, ó. Então, na verdade, o que é o meu saleiro? Vou pegar aqui para vocês verem, ó. Meu saleiro é isso aqui, ó. Essa parte aqui que vocês estão vendo a gente chama eu chamo de gargalo, né? Mas é a parte que tu enche ele, que tu vai ver a espessura que tu quer a tua peça. Então, depois isso aqui a gente vai cortar agora, tá? Ó, então, tiro, ok? Ó. Certo? Aí, no caso, né? Já vamos fazer todo o processo. Aqui eu já limpo a minha forma com uma esponja úmida, ó. Deixa ela limpinha já. E já deixo a minha forma fechadinha para receber a próxima barbotina. Ó, fecho. Limpo bem. E já ponho a borracha novamente. Essa forma está pronta para ser usada novamente. Você sabe que quando a gente está enchendo a forma com barbotina, o gesso está absorvendo a água. Esse gesso vai chegar um momento que ele vai ficar muito úmido. Então, assim, ó, aí já tem que controlar melhor a umidade, o tempo que tu vai deixar aqui para fazer a parede, porque ela tá úmida. Então, assim, ó, se a tua forma estiver bem seca, tu vai deixar, vamos supor, 1 hora. Exemplo, gente, tá? Cada um tem que controlar o seu tempo depois na hora de fazer. Se ela estiver úmida, eu vou deixar mais uns 15 minutos ou 10 minutos, né? Sempre o segundo uso, digamos, um atrás do outro, assim, né? Vocês têm que controlar a secagem, que vai demorar um pouquinho mais, tá? Se tiver bastante forma, também tu pode encher um dia, deixa 2 secando e enche novamente, tá? Isso vai depender de vocês, da produção e do que vocês querem também, tá? Então, essa aqui tá pronta já para encher de novo. E aqui a gente tem o saleiro, que ficou bem grosso, olha só. Ficou bem grosso, tá? Para dar acabamento. Eu vou pegar ali a forma agora, vamos dar uma olhadinha, ver como é que ela está se comportando aqui, ó. Olha só, aqui dá para ver bem direitinho. Olhem aqui. Viram que já baixou novamente? Deixa eu só tirar essa rebarbinha aqui. Vocês viram, olha só, vamos ver, ela é lentinha, então não sei se vai dar para ver. Olhem para vocês verem que já montou uma micro paredezinha ali, ó. Tá vendo ali, ó? O que a gente faz? Enche novamente, sempre mantendo ela bem cheia. Por quê? Porque senão, se eu não encher até a boca, vai parecer que a parede aqui tá fininha, tá? Mas na verdade não tá, porque lá dentro já tá mais grossa, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai esvaziar ela, tá? Eu teria que manter isso aqui no mínimo 1 hora, 1h30, sempre completando, né? Então por isso que a gente faz assim, a gente enche várias formas e vai completando, vai fazendo outra coisa, vai dando acabamento, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer agora? Tá, digamos que tá na parede da espessura que eu quero, né? Eu quero essa espessura. E o que eu vou fazer? Vou pegar um recipiente e vou virar a minha forma, ó.
e vou deixar ela de cabecinha para baixo para drenar bem a argila, tá? Então, o processo é esse. Fechou a forma, tá tudo ok, a barbotina tá na densidade adequada. Eu trabalho com a barbotina em torno de 1,58, 1,60, tá? Isso cada um tem que ajustar suas argilas no ponto que fica legal. O que tem que ser importante? Ela tem que fazer parede e tem que drenar, que é o que a gente está fazendo agora, sem ficar acúmulo dentro da peça. A peça tem que ficar bem lisinha por dentro, tá? Eu agora vou cortar ali e vocês vão ver melhor. Drenou, ó, dou uma sacudida e olha lá, ó. Tá vendo lá o saleiro como ficou? Claro, ele tá fino, né, gente? Eu só tô demonstrando pra vocês aqui, tá? Ó. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se a gente consegue visualizar que se montou uma micra camadinha aqui, ó. Sim, bem pequenininho. Ó, vou tirar aqui um pouquinho só pra vocês visualizar, tá? Ó, vou cortar pra vocês verem. Tá muito mole ainda, gente. Tá vendo aqui, ó, se vocês observarem, tá com uma paredezinha mais ou menos uns 2 milímetros. Isso não tem como fazer uma peça com essa parede, é só para demonstrar para vocês, tá? E olha tudo que saiu de dentro, ó, do saleiro, certo? Isto aqui vai pro recipiente onde está a barbotina e se usa novamente, né? De vez em quando tem que dar uma ajustada só na densidade para não ficar muito grosso, tá? Mas eu vou usando até terminar, assim, no caso, tá? Ó, vou encher de novo para fazer a parede do meu saleiro, tá? Porque ele tá muito fininho. Aqui eu tenho mais outra forma, ó, que eu vou abrir agora para vocês. Aqui dá para vocês ver bem direitinho, eu vou cortar agora, e vocês vão ver bem direitinho a espessura que tá a parede do meu saleiro. Ó, vou cortar. Olha lá. Tá vendo? E aqui eu vou fazer aquilo que eu já mostrei para vocês, mas só é outra forma, né? Só pra gente ter mais um exemplo aqui. Ó. E aqui eu tenho 2 saleirinhos. Então, assim, ó, tão grossos, bem grossos. Eu deixei bem grosso para vocês visualizar, assim, como é que fica, né? Como é que se faz, no caso, né? Dá para deixar mais fininho. E agora eu vou cortar a boca para dar o acabamento. Tem 2 acabamentos que a gente faz quando a gente usa a forma. Primeiro é o corte da boca aqui, que é por onde a gente enche, tá? E digamos assim, o básico, tá? É o que a gente tira a emenda, a marca da emenda, né? E deixa ele ficar no ponto de couro. Porque senão, se eu for mexer muito no saleiro agora, eu vou desmanchar com ele. Ele vai entortar todo. Então, o saleiro, ou a caneca, ou o prato, ou o que vocês estiverem fazendo. Então, assim, ó, eu faço um acabamento inicial, que é quando sai da forma, deixo ele ficar no ponto de couro para dar o acabamento final, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega uma faquinha, corta. Ó. Essa argila aqui eu reciclo e volta para fazer barbotina novamente. Ó, ele ainda tá mole, tá? Então, por isso que se eu mexer nele agora, eu vou entortar todo ele. A única coisa que eu posso fazer é cortar a boca e tirar um pouquinho o excesso da emenda, ó. Senão eu vou entortar ele. Ó. E vai para secagem, né? Ó. Ó, vou cortar outro aqui para vocês verem.
Pessoal, tá muito mole isso aqui ainda pro meu gosto, tá? Eu corto o excesso aqui da boca com ele um pouquinho mais sequinho também. Por praticidade, porque fica melhor para fazer, tá? Ó, tiro a rebarba. Ó. E depois vem o acabamento final, que é no ponto de cor, que nem eu falei para vocês, tá? É bem importante isso vocês saberem que tem que dar um tempo para não deformar. O salheiro é uma peça muito simples, né? Porque ele se estrutura sozinho. Mas se for fazer, por exemplo, numa caneca, né? Ela se tu começar a mexer muito nela, já vai deformar a boca. Ou outras peças que também requerem um pouco mais de cuidado, assim. Eu sempre digo que trabalhar com forma não quer dizer que tu não vai ter que passar com todos os processos de acabamento de uma peça qualquer de cerâmica. A gente vai continuar com o processo, né? Então, assim, ó, recortamos. Ponto de couro. Eu não tenho nenhum no ponto de couro para mostrar para vocês, mas assim, ó, é quando ele tá bem firme, né? Que é onde vocês vão, se fosse uma caneca, tem lá no canal, eu já falei sobre acabamento, que tá bem explicadinho, direitinho, assim, ó, como é que tu dá o acabamento numa peça, tá? As ferramentas adequadas e tudo mais. E aqui eu tenho ele já no biscoito, certo? Com acabamento, com assinatura. E aqui, ó, eu botei uma alcinha para segurar, tá? Isso a gente faz quando tiver no ponto de couro, tá? Um pouquinho antes, por ali, certo? Aqui eu tenho outros modelinhos. Aqui eu não botei a alcinha, mas eu fiz uma textura. E aí, quando eu vou trabalhar com textura, o que eu faço? Eu deixo bem mais grossa a parede na forma ali, para poder depois trabalhar com ele, né? Então, aqui vocês têm outros modelitos. Ó, aqui eu deixei bem grosso para poder depois trabalhar. Porque se eu trabalhar com ele muito fininho, eu não consigo fazer textura, tá? O máximo que eu vou fazer vai ser botar uma alcinha, né? E o acabamento é a mesma coisa. Pode lixar, pode passar esponja úmida, né? E deixar ele bem terminadinho, bem feitinho, certo? E aqui eu tenho 2 exemplos dele já esmaltado, queimado, pronto, né? Um com alça, não tenho textura aqui, e outro sem alcinha, né? Só para vocês verem como é que ele fica depois de pronto. Isso é uma maneira de trabalhar, que nem eu falei para vocês, que a gente tem como trabalhar com produção, ter mais número de peças. Aí, tipo, eu tenho, lá sei eu, 10 formas de saleiro, né? Um dia que eu vai encher, eu vou fazer 10 saleiros, né? Do que fazer 10 saleiros à mão. Então, assim, ó, eu estou dando o exemplo do saleiro porque é uma coisa que eu faço com forma. Outra coisa que eu faço com forma, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, são as canecas, né? Eu faço o corpo da caneca e depois eu boto a alça, né? Então, assim, eu tenho vários modelinhos de canecas para fazer, tá? Apesar de que eu gosto de fazer mais na modelagem mesmo, as canecas, eu acho elas mais bem estruturadas, assim. Mas é uma maneira fácil de fazer, tá? Quero mostrar, antes de nós terminar aqui, para vocês verem que já baixou de novo, olha lá, ó, tá? E eu vou lá e vou preencher de novo, quantas vezes forem necessárias, até formar a parede que eu quero, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok?